Gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri. Roberto Carlos, o rei da música brasileira, fez uma declaração sobre a congregação cristã no Brasil que deixou todo mundo de queixo caído. E o mais impressionante, isso aconteceu em um momento muito específico da vida dele que poucos conhecem. Fiquem até o final porque vou revelar detalhes que vão surpreender até os fãs mais antigos do rei. Mas antes de começar, se você é fã do Roberto Carlos ou tem interesse em histórias marcantes da música brasileira, deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. Para entender a dimensão dessa declaração, precisamos voltar no tempo. Roberto Carlos, nascido em 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, sempre foi conhecido por ser uma pessoa extremamente reservada quando o assunto é vida pessoal, ou principalmente, religião. Durante décadas, o rei evitou falar publicamente sobre suas crenças religiosas. Em entrevistas, ele sempre desconversava ou mudava de assunto. Isso criou uma curiosidade enorme nos fãs e na mídia. Alguns especulavam que ele era católico por tradição familiar. Outros achavam que ele havia se afastado da religião completamente. Mas existe algo que poucos sabem. Roberto Carlos tem uma ligação muito profunda com a espiritualidade, e essa ligação se intensificou principalmente após alguns momentos difíceis de sua vida, incluindo a perda de pessoas queridas e os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira. Agora vem a parte que vocês estavam esperando. A declaração aconteceu durante uma conversa que Roberto Carlos teve em um encontro reservado com alguns amigos próximos, incluindo músicos e pessoas do meio artístico. E pasmem, não foi em uma entrevista oficial, mas sim em um momento muito íntimo e pessoal. Roberto Carlos disse que sempre teve um carinho especial pela congregação cristã no Brasil, uma denominação que ele conheceu através de algumas pessoas muito importantes em sua vida. Segundo relatos de quem estava presente, ele falou com emoção visível sobre como a simplicidade e a sinceridade dos cultos dessa igreja tocaram profundamente seu coração. Mas a surpresa não para por aí. O rei revelou que, em momentos de grande dificuldade pessoal, ele chegou a frequentar alguns cultos da congregação cristã, sempre de forma muito discreta, quase anônima. Ele contou que ficava impressionado com a forma como os fiéis cantavam os hinos, com uma devoção e pureza que o emocionavam até as lágrimas. Roberto Carlos disse textualmente que existe uma beleza única na forma como eles louvam a Deus, sem ostentação, sem show, apenas com o coração. Essa frase, segundo testemunhas, foi dita com uma emoção que raramente se via no artista, conhecido por sua contenção emocional em público. Mas o que mais impressionou as pessoas presentes foi quando Roberto Carlos revelou que várias de suas músicas mais tocantes foram inspiradas não apenas por experiências pessoais, mas também por reflexões espirituais que teve durante esses momentos de contemplação religiosa. Ele mencionou especificamente que a música Jesus Cristo não foi apenas uma homenagem comercial, mas sim uma expressão genuína de sua busca espiritual. O cantor também falou sobre como a humildade dos membros da congregação cristã o marcou profundamente. Ele disse que ficava impressionado como pessoas simples, trabalhadoras, encontravam uma alegria e uma paz que muitas vezes ele, mesmo com todo sucesso e fama, sentia falta em sua própria vida. Uma das revelações mais surpreendentes foi quando Roberto Carlos contou que chegou a considerar seriamente se batizar na congregação cristã no Brasil. Segundo ele, houve um período em sua vida onde ele sentia uma necessidade muito grande de encontrar um propósito espiritual mais profundo, e essa denominação representava para ele um caminho de simplicidade e verdade. Ele relatou que o que mais o atraía na congregação cristã era exatamente aquilo que muitos criticam: a ausência de instrumentos musicais nos cultos. Para Roberto Carlos, que viveu toda a vida cercado de instrumentos e arranjos elaborados, ouvir apenas as vozes humanas em coro tocava de uma maneira muito especial. Ele disse que ali ele entendia o que era música de verdade, música que vem da alma. Mas por que Roberto Carlos nunca se batizou de fato? Segundo o próprio artista revelou nessa conversa íntima, foi por respeito à sua mãe, Dona Laura, que era católica fervorosa. Ele não queria causar sofrimento ou decepção à matriarca da família, que já enfrentava dificuldades com a exposição pública constante do filho.
Roberto Carlos também mencionou que sempre respeitou profundamente os princípios da congregação cristã, especialmente no que diz respeito à simplicidade de vida e ao afastamento das vaidades mundanas. Ele chegou a dizer que, ironicamente, sua carreira de sucesso muitas vezes o afastava dos valores que mais admirava nessa denominação religiosa. Uma das passagens mais emocionantes do relato foi quando Roberto Carlos falou sobre como os hinos da congregação cristã o ajudaram em momentos de depressão e angústia. Ele disse que costumava escutar gravações dos hinos em casa, especialmente durante a madrugada, quando não conseguia dormir devido às pressões da fama. O rei da música brasileira também revelou que algumas pessoas próximas a ele, incluindo músicos de sua banda, eram membros da congregação cristã, e que através deles ele pôde conhecer mais profundamente os ensinamentos e práticas dessa igreja. Ele elogiou a dedicação e a seriedade espiritual dessas pessoas, dizendo que elas eram exemplos de vida cristã autêntica. Roberto Carlos fez questão de esclarecer que nunca falou publicamente sobre isso antes porque acredita que a religião é algo muito pessoal e íntimo. Para ele, expor suas crenças e experiências espirituais seria uma forma de vulgarização de algo sagrado. Mas talvez a declaração mais impactante de todas foi quando Roberto Carlos disse que, se um dia decidisse se afastar completamente da vida artística, a congregação cristã no Brasil seria sua escolha natural para uma vida de contemplação e serviço religioso. Ele expressou admiração pela forma como os anciãos e obreiros da igreja dedicam suas vidas ao serviço espiritual, sem buscar reconhecimento ou benefícios materiais. O cantor também elogiou a organização e a disciplina da congregação cristã, dizendo que via nessa denominação uma seriedade e um comprometimento que raramente encontrava em outras instituições. Para ele, isso representava um modelo de como a religião deveria ser vivida, com sinceridade, simplicidade e dedicação verdadeira. Roberto Carlos chegou a detalhar como ficava impressionado com a pontualidade dos cultos, a reverência durante as orações e principalmente com a forma como os irmãos se tratavam uns aos outros. Ele disse que via ali uma fraternidade genuína, muito diferente do ambiente competitivo e às vezes falso do meio artístico. Para ele, essa autenticidade era algo raro e precioso. Uma história particularmente tocante que Roberto Carlos compartilhou foi sobre um período muito difícil de sua vida, quando estava passando por uma crise pessoal profunda. Ele contou que um dos músicos de sua banda, que era membro da congregação cristã, o convidou para assistir a um culto. Inicialmente relutante, Roberto Carlos acabou aceitando, mas pediu para entrar discretamente, quase no final do culto. Segundo o próprio artista relatou, quando ele entrou naquele pequeno templo, ouviu o coro dos fiéis cantando um hino de forma tão emotiva e sincera que ele não conseguiu conter as lágrimas. Ele disse que naquele momento sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Foi quando ele percebeu que estava em busca de algo que o dinheiro e a fama nunca poderiam comprar: a verdadeira paz espiritual. Roberto Carlos também revelou que passou a pesquisar mais sobre a história da congregação cristã no Brasil. Ele ficou fascinado ao descobrir que a denominação foi fundada por um italiano, Luigi Francesco, no início do século XX, e como ela cresceu baseada em princípio de simplicidade e vida piedosa. Para ele, essa origem humilde da igreja refletia exatamente os valores que mais admirava. O artista contou ainda que chegou a visitar alguns templos históricos da congregação cristã, sempre de forma muito reservada. Ele mencionou especificamente uma visita que fez ao Templo da Água Branca, em São Paulo, onde ficou emocionado ao imaginar quantas pessoas encontraram consolo e direção espiritual naquele local ao longo das décadas. Mas uma das revelações mais impactantes foi quando Roberto Carlos falou sobre como os ensinamentos da congregação cristã influenciaram sua forma de encarar o sucesso e a fama. Ele disse que começou a questionar se estava vivendo de acordo com os valores cristãos que tanto admirava. Isso o levou a repensar muitas atitudes e decisões em sua carreira. Roberto Carlos também mencionou que sempre teve muito respeito pela forma como a congregação cristã mantém suas tradições sem ceder às pressões da modernidade. Para ele, essa firmeza de princípios era algo admirável em um mundo onde tudo muda constantemente em busca de popularidade e aceitação.
O cantor revelou ainda que chegou a considerar fazer uma música inspirada nos hinos da congregação cristã, mas sempre desistiu por achar que seria uma invasão de privacidade ou que poderia ser mal interpretado. Ele disse que preferia manter essa admiração de forma privada, como algo sagrado em sua vida pessoal. Uma passagem muito emocionante do relato foi quando Roberto Carlos falou sobre como os princípios de humildade da congregação cristã o ajudaram a lidar com os excessos da fama. Ele disse que sempre que se sentia tentado pela soberba ou pela vaidade, lembrava-se da simplicidade dos cultos que presenciou, e isso o ajudava a se manter com os pés no chão. Roberto Carlos também elogiou a forma como a congregação cristã valoriza a família e os relacionamentos saudáveis. Para ele, que sempre teve a família como prioridade, ver uma denominação religiosa que realmente pratica esses valores era muito reconfortante e inspirador. O artista chegou a mencionar que alguns dos seus músicos mais talentosos e confiáveis ao longo dos anos eram membros da congregação cristã. Ele disse que via neles uma dedicação e uma honestidade que os destacavam dos demais. Para Roberto Carlos, isso não era coincidência, mas sim reflexo dos valores que a igreja transmitia a seus membros. Uma revelação que causou bastante comoção foi quando Roberto Carlos contou que chegou a escrever algumas orações e reflexões pessoais inspiradas nos ensinamentos que aprendeu sobre a congregação cristã. Ele disse que esses escritos eram algo muito íntimo, que ele guardava para momentos de meditação pessoal, mas que representavam uma busca genuína por crescimento espiritual. Roberto Carlos também falou sobre como a música sacra da congregação cristã o inspirou a repensar sua própria relação com a música. Ele disse que começou a entender que a verdadeira música não precisa de artifícios ou exageros para tocar o coração das pessoas. Para ele, os hinos cantados apenas com vozes humanas tinham uma pureza que muitas vezes se perdia nas produções comerciais. O artista revelou ainda que, em alguns momentos de sua carreira, chegou a recusar convites e oportunidades que considerava incompatíveis com os valores cristãos que tanto admirava. Ele disse que isso nem sempre foi compreendido por sua equipe ou pela mídia, mas que para ele era uma questão de coerência com suas convicções pessoais. Roberto Carlos também mencionou que sempre teve curiosidade sobre como seria sua vida se tivesse escolhido um caminho diferente, mais voltado para o serviço religioso. Ele disse que às vezes imaginava como seria dedicar sua voz e seu talento exclusivamente para o louvor a Deus, seguindo o exemplo dos irmãos da congregação cristã que conheceu. Uma das histórias mais tocantes que Roberto Carlos compartilhou foi sobre um encontro que teve com um ancião da congregação cristã. Segundo ele, esse homem, mesmo sem saber quem era Roberto Carlos, o tratou com uma bondade e sabedoria que o marcaram profundamente. O ancião falou sobre a importância de usar os talentos que Deus nos deu para abençoar outras pessoas, e isso ficou gravado no coração do artista. Roberto Carlos também revelou que sempre ficava impressionado com a forma como os membros da congregação cristã enfrentavam as dificuldades da vida. Ele disse que via neles uma resignação e uma esperança que o inspiravam, especialmente em momentos quando ele próprio enfrentava desafios pessoais ou profissionais. O cantor contou ainda que chegou a frequentar algumas reuniões de oração da congregação cristã, sempre de forma muito discreta. Ele disse que esses momentos de silêncio e contemplação eram como um refúgio para sua alma, um lugar onde ele podia se desconectar das pressões do mundo artístico e se reconectar com sua espiritualidade. Roberto Carlos também elogiou a forma como a congregação cristã mantém seus cultos livres de comercialização ou ostentação. Para ele, que estava acostumado com a indústria do entretenimento, ver uma instituição religiosa que realmente priorizava o espiritual sobre o material era algo refrescante e inspirador. Uma revelação surpreendente foi quando Roberto Carlos disse que algumas de suas decisões mais importantes na carreira foram influenciadas por reflexões que teve durante períodos de busca espiritual relacionados à congregação cristã. Ele mencionou que a paz interior que encontrava nesses momentos o ajudava a tomar decisões mais sábias e equilibradas. O artista também falou sobre como a disciplina espiritual praticada pelos membros da congregação cristã o inspirou a criar suas próprias rotinas de meditação e oração. Ele disse que começou a reservar momentos específicos do dia para reflexão espiritual,
seguindo o exemplo de dedicação que via nos fiéis dessa denominação. Roberto Carlos revelou, ainda que sempre ficava emocionado ao ver a forma como os jovens da congregação cristã eram educados nos valores cristãos. Para ele, que sempre se preocupou com o futuro das novas gerações, ver uma instituição que realmente formava jovens com caráter e princípios sólidos era algo muito reconfortante. Essas revelações de Roberto Carlos causaram um impacto imenso entre as pessoas que estavam presentes naquela conversa. Muitos ficaram surpresos em descobrir essa faceta espiritual tão profunda do artista, que sempre foi muito cuidadoso em manter sua vida religiosa longe dos holofotes. É importante destacar que Roberto Carlos sempre manteve um respeito enorme por todas as denominações cristãs, mas sua admiração específica pela congregação cristã no Brasil representa algo muito pessoal e profundo em sua jornada espiritual. Uma busca constante por autenticidade e verdade que marcou toda a sua trajetória como pessoa e como artista. Gente, o que vocês acharam dessa revelação? Eu confesso que fiquei completamente surpreso quando soube dessa história. Quem poderia imaginar que por trás do sucesso e da fama do nosso rei da música brasileira existia essa busca espiritual tão intensa e essa admiração tão específica pela congregação cristã no Brasil? Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. E me contem aqui nos comentários, vocês já imaginavam essa conexão do Roberto Carlos com a congregação cristã? Que outras curiosidades sobre a vida espiritual dos artistas brasileiros vocês gostariam de conhecer? E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos que são fãs do Roberto Carlos, porque tenho certeza de que eles também vão ficar impressionados com essas revelações. Até o próximo vídeo.